Bem, então agora eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante aqui, senhor José Carlos. Obrigado, Tereza. Bom dia a todos. E, na verdade, eu venho aqui com uma satisfação muito grande. Eu tenho que agradecer à ANAB e à CNA, onde eu sou superintendente técnico agora, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a oportunidade de reencontrar o Banco do Brasil e reencontrar colegas, né? Porque, afinal de contas, eu sou funcionário aposentado do banco, sou associado da ANAB, né? Então, mas isso é uma característica uma característica histórica. Eu estou vendo aqui o Braniço me falou que o Oscar está aqui, talvez eu esteja cometendo algumas injustiças de não citar alguns, mas nós temos, na história do Banco do Brasil, nós temos muitos exemplos de colegas que participaram sempre fortemente dessa ação de fortalecimento da agricultura brasileira, né? Então, assim, quando você fala no funcionário do Banco do Brasil que trabalhou nessa área, ele sempre será um admirador da agricultura brasileira. Então, me sinto em casa duplamente, falar de agricultura e estar com vocês. Bom, quando a gente está em momentos de repensar o Brasil, como nós estamos vivendo agora, que a gente resgata uma série de expectativas, a gente fortalece uma série de ansiedades e disposições de fazer, de mudar, de renovar, de intensificar, de melhorar, que é esse momento cívico que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de falar também de agricultura no país, pela importância que tem cultural, econômica e social no país, né? Todo mundo sabe, quando a gente fala de agronegócio, que é um dos grandes formadores de emprego, um dos grandes geradores de divisas, né, para o país, a economia no interior do campo, um grande sustentáculo para a expansão do Banco do Brasil no interior, né, é a agricultura. Mas eu costumo falar, e não se pode deixar de falar, nesse contexto em que a gente rediscute o Brasil, rediscute a agricultura, não se pode deixar de pensar o Banco do Brasil, né, que é sempre do Brasil, para o Brasil e pelo Brasil, né? Bom, então, quando a gente fala de agronegócio no Brasil, nós ficamos todos orgulhosos, mas alguns, e aí vamos com aqueles dados da produtividade, do emprego, da geração de divisas, do PIB agrícola, mas eu queria enfocar alguns outros pontos, né? Eu diria para vocês o seguinte: uma nação que quer prosperar e que quer ser protagonista no mundo, ela tem duas oportunidades de se tornar desenvolvida. Ou ela acha uma grande reserva de alguma coisa que tenha valor, prata, petróleo, que seja, ou ela gera tecnologia, apresenta talento, capacidade de inovação. O Brasil, ele tem suas reservas. Encontrou agora o pré-sal, que é uma grande reserva, né, nos últimos anos. Fala-se que tem na agricultura uma reserva de valor que foi achado, mas não é verdade. Nós temos solos fracos, né? Nós temos dificuldades logísticas enormes, né? A agricultura do Brasil, nós temos muito sol, muita luz. Mesmo a água é um recurso que o Brasil tem muito em relação ao mundo, mas que se torna escasso no mundo todo. Então, na verdade, a agricultura no Brasil, ou o agronegócio, mais do que você explorar a natureza, uma riqueza, um valor da natureza, é muito mais uma oportunidade do Brasil e dos brasileiros explicitarem a sua capacidade de inovar, de gerir e de criar tecnologia. Um grão de soja que nós exportamos, ali dentro tem muita tecnologia. Tem muita criatividade, muito estudo e esforço da Embrapa e de outras instituições de pesquisa no desenvolvimento genético daquilo lá. Tem muito esforço de produtores e de outros elos da cadeia em vencer problemas de logística e fazer as fronteiras agrícolas do país crescerem. A gente sabe quantas cidades enormes nasceram nos últimos 30 anos por conta da agricultura. Então, a agricultura, a meu ver, ela é um exemplo claro da capacidade que o Brasil tem de gerar tecnologia. E aí a gente tem, no esporte, a gente já foi bom e continua bom em vôlei, já fomos bons em futebol. O Brasil tem talento em esporte. O Brasil tem talento para gerar tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. O Brasil tem tecnologia bancária,
Porque como nós temos nossos sistemas bancários, interligação, não tem em todos os países do mundo, não. O Brasil tem tecnologia na agricultura e tecnologia na fabricação de aviões. E outras que vão surgindo por aí. Então, agronegócio, agricultura, é uma atividade sofisticada, que exige capacidade gerencial, exige investimentos em pesquisa, exige planejamento estratégico como qualquer outra. Com um detalhe, é uma indústria a céu aberto, ela não tem teto. Então, assim, vive sofrendo com a imprevisibilidade do clima. Sofre com isso, padece por isso. Por conta disso, é que, historicamente, todos os governos que têm recursos montam políticas agrícolas fortes para sustentar essa atividade. No caso do Brasil, além da gente ter uma atividade em que nós somos bons, eficientes e que gera muitos efeitos positivos para a economia, vai gerar mais ainda para frente, e os efeitos todos têm na economia, nós temos também uma quantidade enorme de brasileiros que estão no interior e que nós poderíamos trazer para uma realidade social melhor, uma inclusão social, uma inclusão econômica, uma inclusão cultural. Podemos dar melhores condições de saúde, de nutrição, de desenvolvimento, né? E a agricultura é um caminho para se fazer isso. Você levar a tecnologia, capacidade de gestão, fazer um crédito orientado, colocar assistência técnica para os produtores no interior, é uma forma de levar progresso para o Brasil, para o interior do Brasil e para os brasileiros. Quando eu tratei de política agrícola no governo, eu costumava dizer que nós tínhamos que trabalhar sempre em visão de política de governo de 3 formas: passado, presente e futuro. O passado era algo que vários colegas aqui lembram, e é algo que é um fantasma, não é nem mais um esqueleto, é um fantasma que de vez em quando assombra alguns brasileiros, que é um endividamento remoto, crônico, de algumas operações que foram renegociadas em 1990, no caso de médios e grandes produtores, e algumas operações, alguns anos mais à frente, que foram renegociadas para pequenos produtores no Nordeste e ali na região Sul, que essas dívidas não tiveram um bom encaminhamento. Elas não conseguiram fazer com que esses brasileiros continuassem na atividade produtiva e nem lhes dá tranquilidade suficiente para buscar outras atividades. Então, isso é algo que, sem ser prisioneiro do passado, né, um gestor público, sem ser prisioneiro do passado, ele tem que pensar o presente e o futuro mais estrategicamente, ele não pode esquecer dessas angústias que têm que ser equacionadas. Bom, no presente, nós temos a seguinte situação no Brasil. O nosso agronegócio é muito eficiente. Então, ele conseguiu produzir um sistema de crédito privado, além do crédito rural. O crédito rural está muito concentrado, e é bom isso, nos pequenos e nos médios produtores. Mas existe todo um sistema privado que foi criado. Então, o gestor público tem que trabalhar para melhorar a estrutura jurídica e institucional desse sistema privado de financiamento. E para o Banco do Brasil, essa é uma oportunidade enorme para se trabalhar. Que não importa a forma como você trabalha, como você dá crédito no produtor rural, importa a capacidade que você tem de entender a atividade daquele produtor rural e o risco que ele tem. E isso é um patrimônio que o Banco do Brasil tem. Vou falar nós, né? Porque nós do Banco do Brasil temos dentro da empresa, nos seus sistemas, nos seus arquivos, e nos processos organizacionais, nos processos de marketing de produtos, que são transmitidos geração a geração que entra no Banco do Brasil, nós somos a instituição no mundo mais capacitada para entender como se forma a renda do produtor rural e como ele está exposto a riscos. Nós somos a instituição, não só em política agrícola, mas em todas as políticas públicas, que melhor capacidade tem de comunicar o cidadão com o governo, fazer esse leva e traz, fazer diagnósticos, proposições, é o Banco do Brasil. Bom, então trabalhar o presente significa fazer o crédito fluir bem. E aí nós temos, me permita, Celso, eu vou entrar um pouquinho na agricultura familiar, nós temos um dever enorme, existe uma quantidade muito grande de agricultores familiares que precisam, com o apoio do governo, serem incentivados a buscar mais tecnologia, melhorar a capacidade de gestão, associar-se, fortalecer, ganhar escala mediante cooperativas ou associações. Ainda existe um grande esforço para ser feito com esse pessoal. Nós temos agricultores familiares uma eficiência, uma rentabilidade enorme, quanto do seu trabalho, da sua competência, do seu talento, mas também das condições da região sul, da região sudeste, a questão de integração, proximidade de melhor infraestrutura. Nós ainda temos muitos agricultores familiares
no centro-oeste, no norte e no nordeste, e alguns bolsões no sul, por exemplo, o Paraná, aquela região mais perto ali de Foz do Iguaçu, para baixo ali, entre Santa Catarina e o Paraná, mais para a esquerda, um pouco do norte do Rio Grande do Sul, que a gente tem que trabalhar para melhorar a renda, a capacidade de gerar renda desse pessoal. Eles não podem ser escravos da renda oficial, do subsídio do governo, mas a gente pode usar os subsídios do governo para fazer com que eles se tornem autônomos, independentes e cada vez mais produtivos, né? Dar mais dignidade para eles. Também temos que trabalhar uns pequenos e médios produtores não familiares, que foram muito impactados pelo aumento do custo de produção. Nós tivemos nos últimos anos uma elevação muito forte e real do custo dos fertilizantes. E a mão de obra também teve um aumento forte e real de custo, de preço, de custo. Isso levou à necessidade de mecanização. Mas muitos desses produtores estão endividados, ou não têm a tecnologia, ou não têm a capacidade de gerenciamento que deveriam ter para se dedicarem integralmente à sua atividade. Mas, principalmente, vamos pegar o caso do café, no sul de Minas. Eles estão em região de relevo acidentado, tem mais dificuldade de mecanização. Então, o poder público tem que, junto com a sociedade, com os agentes do agronegócio, achar soluções para esses médios produtores. Assistência técnica, fundo garantidor, crédito direcionado e orientado. Então, é um dever de quem faz a política pública trabalhar esse presente. Por sorte, os instrumentos que nós temos em comercialização, eles são relativamente eficientes e pouco usados, porque a gente tem uma comercialização que flui razoavelmente. Você tem uns bons instrumentos mais modernos ali na agricultura familiar, e tem alguns instrumentozinhos ali que são pouco usados, mas que atendem às necessidades mais constantes. Porque a grande deficiência que a gente tem é seguro agrícola. Não dá para pensar a agricultura no sul e sudeste sem que a universalidade dos produtores trabalhem com seguro agrícola. E esse é um grande desafio para o Banco do Brasil, que é o maior segurador agrícola do país, é quem mais entende do risco do produtor rural, e ele não pode deixar de cumprir esse compromisso que decorre do seu talento e decorre da sua história, da sua estrutura. Não pode o Banco do Brasil deixar de cumprir com esse desafio, com essa missão. Desenvolver o seguro agrícola no país, para os pequenos, para os médios, para os grandes produtores. Isso é uma coisa que vocês têm que colocar no plano estratégico do Banco do Brasil. Ele não pode renunciar a isso. E nem pode, eventualmente, por questões conjunturais, de atingimento de metas de um período, de um trimestre, de um semestre ou de um ano, deixar de trabalhar na construção desse hábito do produtor rural contratar seguro rural. Para isso, precisa ter bons produtos adequados às suas necessidades. Acho que falar de presente é mais ou menos isso. Existe um presente futuro, que é a questão da sustentabilidade. Não só ambiental, mas a social e econômica, mas que na propriedade rural está tudo junto. É impossível se pensar um estabelecimento industrial, e a propriedade rural é isso, é um laboratório químico e físico, né? Produz reações químicas, recebe os insumos, entrega produtos elaborados, que são os alimentos. É impossível você pensar um estabelecimento industrial que não se preocupa adequadamente com a sustentabilidade, com o uso adequado dos recursos naturais, ainda mais no caso da agricultura. Então, o produtor rural, e isso é algo que a CNA defende fortemente, o produtor rural é o grande defensor da natureza. Agora, ele precisa de ajuda, ele precisa de créditos adequados, e aí o Banco do Brasil tomou a liderança no ABC, que é o Agricultura de Baixo Carbono, deve intensificar com isso. No PRONAF, se eu não estou enganado, acho que é a PRONAF Ambiental, que faz 3 anos que eu não trabalho com isso, né, com crédito, então pode ser que eu tenha mudado o nome. O Banco do Brasil tem que tomar a frente nisso, e tem tomado, e precisa dar uma forte ênfase nessa questão da conjugação do crédito rural com assistência técnica e com crédito voltado à sustentabilidade ambiental. Então, os produtores rurais precisam de agentes que trabalhem isso, para agentes privados e públicos, mas o governo, num determinado momento, ele vai ter que desenvolver um mecanismo de recompensa pela prestação de serviços ambientais. Um produtor padrão, pequeno, médio, grande, familiar ou empresarial, ele tendo certa experiência e apoio da assistência técnica e da cooperativa, da associação que ele trabalha, ele gera renda para se sustentar e manter a sua propriedade adequada, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Mas essa renda não é suficiente para ele transformar a sua propriedade. Para isso, ele precisa de subsídios e precisa de investimentos de longo prazo, de crédito para investimento de longo prazo. Então, isso é um dever, é uma construção do futuro dentro do presente que o governo tem que fazer. O futuro, a gente tem que enfrentar no governo, na sociedade, alguns desafios. A questão da qualidade das nossas carnes, a questão da sanidade animal e vegetal. O país está muito frágil perante a invasão de pragas exógenas, pragas de fora do país. E vocês, alguns aqui sabem, vassoura de bruxa,
é a ferrugem asiática. Agora surgiu, tem 2 anos, uma lagarta na soja. E eu estava lendo alguns estudos da Embrapa, é uma coisa, na medida que o mundo está cada vez menor, e que tem um fluxo de pessoas muito grande, de navios, de cargas, de aviões, por tudo quanto é lado, nós vamos ter que desenvolver algo nesse sentido. Porque um grande caminho para o país é a questão da exportação de proteína via carne. Aí o milho com asas, com pés. Né? Nós temos que trabalhar nesse sentido. E o banco pode participar nisso, no comércio exterior, no crédito, e principalmente na construção, na relação entre as cadeias. Mas os produtores gostariam que o Banco do Brasil incentivasse os médios estabelecimentos, as médias cooperativas, para elas poderem entrar também no processo de industrialização e no processo de exportação. Deixa eu ver o que mais aqui. Defesa, pragas. Assim, existe uma situação de custos crescentes na atividade que tem sido respondida por meio de aumento da produtividade. Mas isso ocorre muito fortemente na soja. E isso é outra coisa que nós temos que entender no Banco do Brasil, como principal agente da política agrícola do Brasil, e na própria política agrícola. É uma falácia entender que existe um agronegócio no Brasil, ou uma agricultura e uma pecuária, ou separar a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Nós temos uma diversidade enorme de agriculturas. Nós temos que parar de olhar a agricultura e temos que começar a olhar o agricultor. A situação do produtor, do seu estabelecimento, das políticas adequadas para ele. Então, assim, nós não temos políticas adequadas para a agroenergia, não temos políticas adequadas para hortifrutigranjeiros, a parte de florestas está carente. Né? O próprio Banco do Brasil faz crédito rural para grãos, um pouquinho para leite. Quando vai mexer com leite e vai mexer com animais, já tem uma certa dificuldade de fazer. Porque, assim, o crédito rural de grãos flui, que é uma maravilha, todo automatizado, padronizado, né? Mas temos que trabalhar a questão de pecuária. Ontem eu encontrei o presidente da Câmara de Piscicultura, que foi criada lá na CNA. E eu falei, procura o Banco do Brasil e tal. Não, já estou falando com o pessoal, que foi lá do tal do RTA e tal. Mas eu mesmo, quando fui diretor do banco, tive uma dificuldade enorme para conseguir entender o que era criar peixe e conseguir adaptar os processos que a gente tinha para peixe. Então tem todo esse desafio de aumentar, de universalizar a assistência das políticas públicas para o conjunto de propriedades de produtores que nós temos. Bom, não sei como é que está contando o tempo. 2 minutos. 2 minutos eu vou falar do Banco do Brasil aqui. Tá, a Tereza acabou de me ensinar que eu tenho que olhar ali. Vou falar um pouquinho do Banco do Brasil. Bom, gente, assim, o Banco do Brasil e a agricultura é um casamento eterno. Né? E casamento a gente sabe como é que fica depois de um tempo. Né? O marido e a mulher falam mal um do outro, brigam o dia todo, mas não se separam. E mais, vocês sabem disso, um casal antigo, quando um deles morre, os filhos têm que correr para tentar segurar o outro, porque senão ele tem uma saudade enorme, uma falta enorme, e ele também vai. Então, assim, a agricultura e o Banco do Brasil vão brigar. Por quê? Eles têm um vínculo, uma paixão enorme, que é a paixão pela produção, pelo progresso do país, né? Mas tem, de certa forma, alguns objetivos divergentes. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que tem que remunerar adequadamente o seu acionista, cumprindo o seu papel perante a sociedade e perante o Brasil. Né? E o produtor rural, ele tem que se sustentar a sua família, levar o progresso para a sua família e, no seu coração, gerar alimentos para o Brasil. Ele se orgulha muito disso. Mas é possível a convivência, até quem é que consegue pensar o Banco do Brasil na sua história sem a agricultura? E quem pode pensar a agricultura no Brasil sem o Banco do Brasil? Então, assim, apesar das crises, nós temos que vencer. Bom, e o que a gente tem que pedir para o Banco do Brasil? Né? Constância. Não pode ter oportunismo. Constância. Uma política prioritariamente, na sua estratégia, tem que ter prioridade para a agricultura, para a sua sustentabilidade, para o seu desenvolvimento, mas tem que ser uma estratégia que diga assim, nos bons e nos maus momentos, eu estarei com a agricultura. Se ocorre um problema de renda e há necessidade de prorrogar dívidas, eu manterei a capacidade do produtor produzir, porque lá na frente ele vai resgatar seus compromissos. Se o produtor precisa de tecnologia, eu vou fazer parcerias e vou ajudar a levar essa tecnologia. Se o produtor tem incertezas, eu vou usar o meu conglomerado e desenvolver produtos adequados para atendê-lo. E o produtor? O produtor vai ter no Banco do Brasil sempre o seu principal banco, sempre o seu esteio. A gente sabe que a
fidelidade dos clientes se conquista é nesse dia a dia, é no relacionamento ético, é na forma como a gente mostra sinceridade. Quando tem dificuldade, fala e tenta achar uma solução intermediária. E quando é possível, está lá junto. Então, o que eu diria para o banco é isso. Primeiro, que ele continue sendo quem dá crédito para o produtor rural e para a agricultura brasileira. Não só no sentido de dinheiro, de confiança. Que ele continue sendo, cada vez mais, um canal de prestação de informações para o produtor rural brasileiro. Como é que se posiciona no mercado, qual a tecnologia que ele deve utilizar. Que ele seja sempre um defensor do desenvolvimento de programas adequados pelo governo. Porque assim, você vai no governo fazer uma retificação, ele cria uma linha de crédito. Mas se ele não conversar com o Banco do Brasil, a linha de crédito fica só no papel. Porque falta lá uma análise do projeto, falta a questão do orçamento do produtor, como é que faz o modelo de contratação. Né? E fundamentalmente, né, que o banco tem esse compromisso com a sustentabilidade das suas relações com o produtor. Não se desvie do caminho do banco que quer fazer com que a agricultura seja uma atividade econômica cada vez mais forte, sem oportunismos. O produtor quer ser o principal cliente do banco, mas o banco tem que ser o principal e melhor banco do produtor.